Senhoras e senhores, todos desayunados agora? Vamos dar sequência à programação do nosso congresso. Vamos para a segunda parte das palestras, agora com esse segundo bloco, tratando de um tema muito contundente, muito importante, com reflexões práticas a respeito de governança e responsabilidade na propriedade horizontal. E para conduzir esse painel, eu chamo ao palco, na verdade já está aqui no palco, mas eu irei passar a palavra para o advogado com mais de 20 anos de atuação na área civil, perdão, especialista também em direito imobiliário e condominial, mestre em direito pela PUC de São Paulo e sócio do escritório Carpati Sociedade de Advogados. Também presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de São Paulo e da Comissão Nacional da OAB no triênio de 2025 até 2027. Ele que é professor, inclusive professor convidado no doutorado da Universidade de Ciências Empresariais e Sociais, a UCES, na qual estamos nessa gloriosa tarde esse dia inteiro, basicamente, de conhecimento, não somente manhã, mas também tarde, até um pouquinho da noite, por que não? Portanto, sem mais delongas, sem mais apresentações, passo a palavra para doutor Rodrigo Carpati, que já está aqui, por favor, uma salva de palmas para o nosso próximo palestrante. Bom dia a todos, a todas, aos amigos aqui presentes, professores. Primeiro, agradecer ao professor Miguel Zain, que, juntamente comigo, resolvemos idealizar esse congresso, e acho que tudo na vida começa com um sonho, né? Então, cuidado com o que vocês querem na vida de vocês, porque pode se tornar realidade. E é assim que funciona a vida. Então, agradecer à Universidade, UCES, por essa oportunidade também, por essa parceria, ao professor Flieger, que é o vice-reitor aqui da casa, a todos os doutorandos que estão aí incansavelmente buscando conhecimento. Eu acho que esse é o nosso é a nossa missão na vida, a busca incessante desse conhecimento. Agradecer a desembargadora Zucchi, queridíssima e muito amiga do direito condominial, ao meu amigo Rubens Carmelias, a quem tenho uma admiração imensa, um grande professor, com certeza ao lado das pessoas grandes que nós ficamos grandes também, ao Jorge aqui presente, que veio da Colômbia, ao meu amigo Juan, a todos vocês, aos síndicos que nos acompanham, às síndicas, aos amigos, ao Universo Condomínio, a equipe da Carpati, a Joyce, a Carol, o Tiago, Vitor, a todos que estão aqui para que esse congresso ocorra. Qualquer situação para que ela ocorra é necessário muito trabalho, muita dedicação, e assim funciona a vida. E quando as coisas vêm fácil, as coisas se perdem. Agradecer também a presença do professor Márcio Spímpolo, que é presidente da ANACOM, e a todos vocês que eu tenha esquecido ou não tenha mencionado o nome diretamente. Denise, que é presidente da Comissão de Direito Condominial de Sorocaba, ao Luiz Gustavo, aqui presente também, presidente da Comissão de Direito Condominial de Atibaia. Agradecer ao apoio institucional da OAB, da seccional de São Paulo, do Estado de São Paulo. Nós temos algo em torno de 70, 80 pessoas nos acompanhando também online. Agradecer a minha sócia, doutora Débora, que chegou atrasada, mas ela chegou junto com a doutora Célia, devem ter tomado um bom vinho ontem e descansado, mas elas precisam. Hoje o escritório tem mais de 10 mil processos judiciais. Ontem, no aeroporto, a doutora Célia queria que eu enviasse uma defesa, e 10h40 da noite ela estava me cobrando também a defesa. Então, é assim que a gente vive no dia a dia. O direito condominial, eu costumo dizer isso, a gente não escolhe o direito condominial, a gente não escolhe o condomínio escolhe a gente.
Ninguém acorda e fala, eu vou me tornar um advogado de condomínios, eu vou ser um administrador, eu vou ser um síndico, eu vou trabalhar com condomínios. Nós atendemos a um chamado. Eu não conheço a história individual de cada um, né, Roger? Mas ninguém acorda e esse chamado é parte da nossa missão e a gente tem que cumprir essa missão e nada como o tempo que se gasta para fazer bem feito e mal feito é o mesmo. Então, faça bem feito, se aprofunde e faça acontecer. Eu preparei aqui uma apresentação, o tempo é curto, as palavras são muitas, mas eu vou procurar não, eu vou ter que cumprir, porque a doutora Azuki entra na sequência, imagina se eu for roubar um minutinho no tempo dela. De forma alguma, também estou ansioso para escutar a fala da desembargadora. Então, tenho essa oportunidade desse congresso. Quando eu vim, eu já tive aqui na Argentina umas 3 ou 4 vezes, aqui na UCES e com outras instituições, e eu percebi que esse direito comparado, ele abriu portas para mim. Então, eu procurei desenhá-lo de uma forma que todos possam aproveitar isso, e a insistência desse congresso, que vai ficar gravado e que vai ser reproduzido, também é isso. A hora que você abre, expande a cabeça, você consegue entender a sistemática de funcionamento global dos condomínios, e isso faz com que o nosso dia a dia possa ser facilitado ou possa ser aproveitado. É muito interessante porque aqui na Argentina nós temos a figura do síndico, mas esse síndico é chamado de administrador. E esse administrador é parecido com a nossa administradora. Então, aqui ele cumula a função. O síndico é o administrador. Ele faz a contabilidade. Ele pode ter uma empresa externa de contabilidade, mas, via de regra, o síndico ele é o escritório de contabilidade. Por isso, ele é chamado de administrador. Ele cumula as funções administrativas e as funções executivas. O nosso síndico, e essa é uma problemática da legislação, estava falando com a Zuki agora, o direito condominial ele merece um capítulo à parte no direito civil, porque muitas vezes ele está à margem da legislação, porque ao mesmo tempo que ele é o responsável legal pelo condomínio, eu tenho um administrador que faz as vias de fato. Assim, você é o responsável legal, a lei te impõe a responsabilidade, mas a administradora vai lá e desvia numerário. Quem é o responsável legal? É ele, a responsabilidade civil direta, indireta, por ato de terceiros. Então, assim, a gente precisa... É um trabalho, e esse trabalho eu defendi no mestrado, é um trabalho que deve ser feito de trás para frente, não de frente para trás. Primeiro a gente vai nos casos concretos, que são totalmente peculiares, para depois formatar essa forma de passar e de doutrinar esse tipo de comportamento. Então, só finalizando essa questão, você tem o direito condominial, que trata dessa responsabilidade civil genérica, e depois, na prática, quem responde? A administradora ou o síndico? Cada um vai responder pelo seu erro, mas muitas vezes os tribunais não conseguem diferenciar, tirar a figura da letra fria da lei. Então, é complexo, o síndico responde, mas esse desvio não é dele, a responsabilidade, só que a responsabilidade fiscal é do síndico. Então, o condomínio, que a Lena é síndica, e autorizou o pagamento do INSS, não foi realizado. Esse é um caso prático, não do prédio da Lena, é um caso real. O pagamento não foi realizado. A Lena autoriza o pagamento do INSS. Lógico, ela não é louca, porque o crime é fiscal e previsto no Código Penal. O que ocorre? A administradora, com práticas de má-fé, desviou o numerário. Na responsabilidade civil, eu consigo chegar na responsabilidade civil por ato de terceiros ou por culpa do
responsabilidade indireta, mas na área criminal não. Então tem um caso na nossa jurisprudência onde o síndico foi preso por desvio de numerário do INSS. Responsabilidade da administradora. Então, olha a complexidade da gestão e da responsabilidade legal do gestor. Então, é isso que a gente busca aqui. Essa similitude, pela manhã não estive aqui presente, mas acompanhei pelo vídeo, vi as apresentações, o que foi dito, como foi dito, e essa similitude nos permite buscar práticas aonde nós vamos conseguir ajustar as nossas relações país a país. Então, a nossa proposta é buscar um trabalho global de práticas. A última vez que eu estive aqui, eu conversando com a Lili, que deu curso, que vai dar palestra online com a gente, que é uma contadora aqui, eu examinei a legislação local e nós temos uma legislação na província de Buenos Aires que obriga o síndico a ser registrado na província, com alguns requisitos da legislação que eu vou trazer aqui para vocês rapidamente. É uma legislação da província, local. Então, não é uma regulamentação. O que o Brasil deve buscar não é regulamentar. O que eu vou regulamentar? Ter um sindicato, ter uma classe. Quem aqui é administrador, formado em administração? 1, 2, 3. Quem é síndico? Então, no momento que eu vincular a atividade de sindicatura a uma classe específica, eu estou jogando fora todas as outras. E a atividade, isso está escrito no livro do professor Rubens Carmelias Filho, aqui presente, e eu pego de carona, que a atividade do síndico é multidisciplinar. Como é que eu vou vincular ela à administração, ao direito, à engenharia? É multidisciplinar. O Congresso já se manifestou algumas vezes. A regulamentação, ela só se justifica se o risco da atividade é importante que um sindicato, que uma classe absorva esse controle. E não é o nosso caso. Aqui na província de Buenos Aires, para que você seja síndico, você tem que se registrar, você não tem que ter antecedentes criminais, você tem que ter uma distribuição civil de distribuidor civil, você não pode ter nenhum crime contra questões que estão ligadas ao condomínio, apropriação indébita, ou outras questões, e você recebe você credencia, todas as vezes que você pega um prédio para ser o gestor, você se credencia você é obrigado a fixar no elevador. Então, o controle estatal é um controle da prefeitura, não um controle de um sindicato. Então, eu preciso ter requisitos mínimos. Dentro desses requisitos mínimos, eu sou obrigado a ter um curso de formação, inclusive eu dou aula num desses cursos de formação aqui, tá? É um curso de formação mínimo de 70 horas ou 60, não me recordo agora de cabeça, e a cada 6 meses eu volto para uma reciclagem de 15 horas. Eu tenho problemas? Eu tenho problemas. Tem desvio? Tem desvios, tem problemas homéricos. Inclusive, tive com o Juan. Cadê o Juan? Levanta a mão. Que estava, outro dia, conversando com o Juan, que hoje trabalha no governo, assessorando uma deputada. Ele foi, inclusive, conversando com pessoas do governo para tentar ajustar as questões de corrupção na propriedade horizontal. Então, existem problemas, mas a partir do momento que eu consigo parametrizar quem são os players, aqui eu tenho um número de pessoas que são administradores. No Brasil eu não tenho. Eu consigo separar o joio do trigo. Então a gente precisa separar 2 tipos de problemas. O problema legal do problema cultural. O problema cultural é aquele que faz as pessoas roubarem na sociedade. Então esse problema, o direito, ele também tem o papel de resolver, mas ele não vai, infelizmente,
ele vai corrigir, daí eu posso indicar centenas de obras, começando por Kelsen e passando por Carnelucci, mas eu acho que não é o nosso foco. Mas a legislação ela tem que minimamente nos resguardar. Então, esse tipo de situação nós vamos aprender com esse intercâmbio. E nós temos que cuidar dessa vida em sociedade. Eu sempre começo com frases, eu já não estou mais começando, estou na metade do meu tempo, mas vou passar algumas frases importantes de pensadores e filósofos de origem espanhola. Esse material depois eu vou disponibilizar para todos. Tá? Ainda tem algumas incorreções em função da eterna busca da perfeição, que a gente não para, mas a gente vai enviar, fica à disposição de vocês. Conviver é viver juntos. Se isso se refere a pessoas como elas são, com suas diferenças, com suas divergências, com seus conflitos, mas sem romper a harmonia. O limite da própria liberdade não está na liberdade dos outros, mas na própria responsabilidade. O que nós temos hoje por dados globais? Esse da Argentina está errado. Estima-se que são 500 mil condomínios e não 300, mas o percentual está correto. Então, o que chama a atenção, 60% da população da China vive em condomínios. 50% da população da Alemanha vive em condomínios. 66% da Alemanha e no Brasil 25%. O último censo de 2022 estimou que existam algo em torno de 2.200.000 condomínios, mas a gente não tem também, infelizmente, dados precisos. Provavelmente o censo vai por conta de CNPJ cadastrado. Então, a gente está falando daquele condomínio de 2 andares, 3 andares, por exemplo. Mas é uma forma de habitação compartilhada. Aqui na Argentina, nós temos 12 milhões de pessoas vivendo em condomínio, num mercado que movimenta de 4 a 6 milhões de dólares por ano. A grande concentração urbana é em Buenos Aires. E nós temos a legislação, ela está no Código Civil, e em Buenos Aires esse decreto 941, que eu vou mostrar para vocês, que é o que regula a relação do síndico. Mas é importante que a gente entenda que a vida passa pelo condomínio. A vida passa pelo condomínio e vai passar cada vez mais. Eu estou lendo, pai, aquele livro de novo, um breve relato da humanidade, do Yuval, eu esqueci o nome dele. E a gente observa na leitura a nossa sociedade, ela começa do zero e ela vai evoluindo. Então, basta a gente observar, cada vez mais nós temos pessoas no mundo, nós temos 4, 5 bilhões de pessoas, esse número, o mundo ainda aguenta mais pessoas, mas só que eles vivem, o caminho é condomínios. A gente pode fazer uma digressão, eu não vou nem fazer uma digressão legal, meu amigo Camacho já fez essa digressão aqui, é muito bem feita, por sinal, mas uma digressão rápida. Na nossa infância, a Guidônia aí, tudo bem, querida? Como você está? Buenos dias. A Guidoni, que hoje é coordenadora lá na OAB, junto conosco, da área de inclusão e acessibilidade. Estamos trabalhando para a inclusão dentro dos condomínios. Voltando ao tema, nós estamos... se a gente fizer uma digressão rápida, nós encontramos na nossa infância, ou vamos falar da década de 70, nós não tínhamos condomínios no interior, na década de 80. Cadê a Carol de Atibaia? Cadê a Carolina? Você lembra, na sua infância, quantos condomínios tinha em Atibaia? Tinha aquele condomínio no centro, tinham 2 condomínios em Atibaia. Você é de Aracaju. Cadê ele, que eu vi que ele chegou aí? Nós tínhamos 2 condomínios, um condomínio, mãe. Um condomínio. Agradecer a presença da minha mãe também aqui. É um privilégio a gente ter
a nossa mãe e o nosso pai junto conosco. A gente vai crescendo, a gente vai vivendo e os valores vão sendo modificados. A gente vê que a maior bênção é a família, é a amizade, e são as coisas que o dinheiro não compra. Porque o que compra, a gente trabalha, às vezes a gente prospera mais, às vezes menos, mas é isso aí. E até as coisas que dão errado, eu fiz questão de ficar no quarto com meus pais, só que eu reservei o hotel errado. E esse hotel dizia que tinham 2 quartos e não tinham 2 quartos. Então, estou dormindo no sofá da sala. Mas só dormia no sofá da sala no começo do casamento, né? Depois a gente aprende as regras e nunca mais é mandado para o sofá. Mas é interessante, quando a gente vai crescendo, mas a hora que a gente precisa, meu pai contava as histórias dos reis, que o rei se vestia, meu pai contava uma história, Vitor, que o rei se vestia de pobre e ia visitar a cidade para ele sempre lembrar daquelas origens dele. E isso acho que faz a gente crescer, né? A gente leva o choque e depois a gente fala que bom que esse sofá me dá lições. Pessoal, a evolução do condomínio, ele o único caminho que a sociedade mundial encontrou para o crescimento dos centros e do mundo. A legislação mundial passa pelo condomínio. Algumas em forma de associação, outras em forma de propriedade horizontal, mas a raiz é a mesma. E nós temos disputas e uma busca cada vez maior por prédios. A humanidade ela vai se desenvolvendo. A grande revolução do homem foi o fogo, depois do fogo foi a agricultura, onde o homem ficou preso à agricultura, e o homem moderno vai buscando transcender cada vez mais. Ele foi à Lua, e depois a tecnologia vai trazendo novos contornos, e a tecnologia também passa pelos condomínios. Nós temos arranha-céus cada vez maiores. Então, a disputa para o prédio mais alto do mundo. Hoje, o Burj Khalifa tem quase 1 quilômetro de altura. Eu falei para o meu pai, eu vou a pé, nós estamos a 1 quilômetro daqui. Ele falou, não, é muito longe. E a pé é como você ir da minha casa até o escritório. E eu fico imaginando um prédio da casa dele até o escritório. Esse é o Burj Khalifa, com quase 1 quilômetro de altura, 1 quilômetro de altura, 56 elevadores, o ferro utilizado para construir o Burj Khalifa, dá para dar 1/4 da volta ao mundo. Ele tem uma usina lá para produzir água. É uma loucura. E alguém precisa administrar. E esse alguém somos nós, é quem estiver preparado. Eu comecei dizendo, cuidado com o que vocês sonham, porque se torna realidade. É só a gente executar, a gente ir atrás, que a coisa vai acontecendo. Então, cada vez mais, olha, diga. Eu, como sou apaixonado por balneário, Achei que fosse por mim. Também. Não parece o Homem-Aranha? Não, eu estou apaixonado. Não. O Sena Tower, né? O Sena Tower, agora lá em Balneário 535 metros. Será maior que o Burj Khalifa, né? Importante a gente falar da nossa Santa e Bela Catarina também, nosso Brasil, aonde está concentrado ali os maiores prédios. Precisamos de administradores também, só para contribuir com a sua fala. Administradores, síndicos, gestores e a preparação é essencial. Nós temos, olha a altura desses prédios, a estrutura desses prédios. A gente está falando. Examinei um pouco o mercado da China, porque é um mercado ainda comunista, onde existe uma influência do Estado, inclusive no condomínio. Quem vai ser o gestor está influenciado pelo Estado, mas são mercados que a gente tem que estudar, porque dentro deles que surgem os contornos. Tenho estudado também o mercado americano e o mercado europeu. O Márcio teve também várias vezes na Europa falando de condomínios, porque examinando esses mercados, os conflitos condominiais são minimizados em estados na Europa. Eu não tenho a quantidade de conflitos.
Eu estava explicando outro dia para um americano que eu sou advogado preventivo de condomínio. Ele não conseguiu entender como é que isso funciona. Como assim? Se advogado preventivo de condomínio isso não existe. Por que que não existe? Porque a legislação americana funciona assim. Você vai se mudar para o condomínio, eu tenho um conselho de ingresso. A common law permite isso. A legislação condominial, que é estadual, coloca que a convenção, que não chama a convenção, que o instrumento para a criação da associação tem autonomia funcional da forma de, desde que não seja um ato discriminatório, impedir e criar restrições. Eu lembro na época eu não lembro daquela época, mas eu lembro de ler que na época do John Lennon ele não pôde se mudar para casa com a Yoko Ono, porque o prédio não aceitava artistas. Isso não é discriminação. Isso não é. Nos Estados Unidos, se eu quiser comprar um apartamento, eu preciso primeiro submeter o meu ingresso ao conselho de ingresso. Esse conselho de ingresso, ele pode, sem que seja um ato discriminatório, verificar, por exemplo, se a pessoa tem uma condição financeira saudável. Se o score, que é a pontuação da pessoa, for ruim, o conselho de ingresso pode impedir, porque ele vai trazer problema. Ele interfere, inclusive, no locatário. Ele pode falar o seguinte, ele precisa depositar três condomínios adiantados para você, para o proprietário. E ele pode dizer o seguinte, nesse prédio são só 2 crianças por unidade. Ah, mas eu tenho 3. Não tem problema. Busque um prédio com perfil de 3. A hora que eu coloco os iguais, sem ato de discriminação, o que eu coloco pessoas com perfis parecidos, eu não estou dizendo iguais, eu não tô falando nada discriminatório. Iguais em termos de perfil. A hora que eu vou lá no condomínio clube que meu pai administra, de 2.000 unidades, 1.000 unidades, com uma torre de 30 metros, a outra torre de 200 metros, eu não estou falando de uma questão financeira, que também existe. A hora que eu coloco uma pessoa que está buscando um apartamento de 4 salas, ela tem um perfil totalmente diferenciado daquele que foi morar com os 3 filhos. Um está querendo balada, ou é um professor que só quer ir dormir. Assim, não, a gente não consegue convergir. A área comum, o bem comum, não consegue convergir. É igual a doutora Azul que vai falar, conciliar. Como é que eu acho um meio termo com trocentas variáveis ou variantes? Eu não consigo. Então, esse tipo de situação consegue separar um pouco melhor o joio do trigo. Olha que beleza, pessoal. Olha, vocês conseguem ver com clareza? Os slides são pequenos, mas olha que beleza. Esse prédio na China é um prédio icônico. Diz que eles não sabem ao certo quantas unidades tem. É verdade. Eu tenho vídeo, mas a produção tirou o vídeo. Produção, vocês tiraram o vídeo. Tem um vídeo? Não tem um vídeo aí, né? Tava. O vídeo, moram mais de 30.000 pessoas nesse condomínio na China. Se vocês depois darem o Google, Regente Parque Internacional na China, nossa próxima excursão pode ser na China. O que vocês acham? Deve ser muito interessante. Para contar com a oportunidade. Burj Khalifa. E o Burj Khalifa, a Lili, que vai dar palestra para vocês, me confidenciou que a complexidade do Burj Khalifa, os sheiks fizeram o Burj Khalifa e o engenheiro, que é um indiano, que era o engenheiro do condomínio, disse que o sheik chegou e falou assim, você vai ser o síndico. Porque a complexidade daquele condomínio não permitia que outra pessoa fizesse a gestão. E diz que esse ano ele se tornou o síndico do condomínio. Não sei, esse também é um passeio que eu gostaria de fazer. Aqui está o Sena Tower, que o Zain... então, chegaremos lá, Roger.
Esse é o prédio, e Balneário Camboriú tem uma briga no prédio mais alto do mundo. E nós temos pelo mundo, estou buscando São Paulo, esse é o JHSF, que vai construir uma piscina de ondas ali ao lado da Marginal. E daí nós nos deparamos com situações que são muito peculiares, porque o direito ele está se aprimorando tanto que a gente passa a ter uma simbiose de institutos, porque aqui eu estou vendendo um título de um clube, então o título de um clube, eu não estou vendendo um condomínio edilício, né? Então eu passo a ter, eu não sei qual é a Constituição, eles talvez tenham criado uma associação, ou hoje você tem a multipropriedade também, você passa a ter uma gama de institutos jurídicos que podem conviver em simbiose com o direito condominial e que traz uma complexidade cada vez maior para nós e para os tribunais, né? Esse é um centro comercial, o Exepark, que é o parque da cidade, que tem inúmeros condomínios e tem um parque dentro do condomínio, é um parque privado. Então, como é que eu vou... imagina uma fiscalização ambiental lá que eu vou explicar. Eu lembro uma vez que um condomínio nosso, Débora, eu impedi uma autuação lá na Paulista, porque o prédio tinha perfil de Airbnb e não era, e eles levavam malas e o fiscal chegou e falou, isso aqui é um hotel, vou interditar, você não tem o alvará de funcionamento. Daí o síndico falou, isso aqui não é um hotel, é um condomínio com perfil de unidades short stay. Daí o fiscal falou assim, se é um hotel clandestino. Daí eu tive que ir lá e impedir e explicar, mostrar a convenção, porque imagina uma situação dessa. Então é algo complexo. O modelo de gestão adotado pelo mundo, nós temos no Brasil síndico, aqui o administrador. Nos Estados Unidos, como eu disse, são o homeowners, que são a associação dos proprietários, tem as juntas de direção, e essas CCIRs, que eu não sei como é que fala em inglês, que são as convenções, que elas têm uma autonomia maior do que a nossa. E o conselho, que é o board lá, chamado de board, as decisões deles, isso talvez a gente possa aproveitar para a nossa seara, ela tem presunção de veracidade. Assim como o oficial de justiça, lá o presidente, o que ele fala é lei, é igual o juiz no futebol. Logicamente que depois pode ser contestado, mas até que se prove o contrário. Então, a autonomia é muito maior do que a autonomia que nós temos. E aqui, na Colômbia, o Jorge provavelmente vai falar, o Conselho de Administração, revisor fiscal, mas eu vou correr porque eu tenho ainda algumas coisas importantes, mas já vou partir para o meu encerramento, em função do tempo, e depois vou deixar isso disponível, e depois eu vou replicar essa aula online e depois presencialmente para que a gente possa discutir. O que eu quero chamar a atenção, aqui são algumas nomenclaturas, eu vou deixar isso com vocês. Isso aqui falei da Argentina, isso aqui que eu queria mostrar. Hoje, para que eu atue como síndico, como administrador, na Argentina eu sou obrigado a ter um registro. Na França eu sou obrigado. A legislação da França também examinada por mim, inclusive no mestrado eu trago a legislação francesa, ela obriga a um contrato. Você é obrigado a ter um contrato com o síndico, senão não tem validade o ato do síndico. Brasil, Japão, Índia, até os Estados Unidos, ele varia a obrigatoriedade. Por que ele varia? Porque cada estado de saúde tem autonomia de legislar, então ele pode ou não. Isso também é interessante, né? A gente tem algo parecido no Brasil, mais engessado. A responsabilidade civil, que eu acho que é importante. Eu tenho um slide aqui que fala, hoje no Brasil, o síndico responde, via de regra, por culpa, né? Então a responsabilidade civil subjetiva, mas ele pode responder objetivamente, o que é independente de culpa.
com base na teoria do risco. Então, pelo exercício da atividade do síndico, a gente pode ter essa questão. E o que ocorre? Doutor, qual a diferença de ter culpa e não ter culpa? Porque eu inverto o ônus da prova. Então, se o portão caiu em cima do carro, se o condomínio responder, ou o síndico responder objetivamente, eu não preciso provar que aquele portão teve mau funcionamento. Então, o prédio tem que provar que foi culpa exclusiva da vítima e que aquele portão funcionava perfeitamente. Então, eu trago novamente um equilíbrio e também me deixa, como gestor, numa situação muitas vezes delicada. E aqui eu tenho como é que funciona pelo mundo, mas eu não vou me adentrar nisso nesse momento, em função do tempo, e dizer que casos de corrupção ainda são, infelizmente, veementes no nosso país, aqui também na Argentina, e busquei muitos julgados de problemas condominiais, inclusive na França, por mais que exista uma legislação totalmente voltada para mitigação de riscos. Então, mesmo que nós trabalhemos para mitigação de riscos, ainda vamos ter problemas, porque nós estamos tratando do ser humano, do convívio e de uma coisa que pouco se trata, que é o relacionamento entre as pessoas. Então, trabalhar no convívio é tão importante quanto trabalhar na parte legal, e isso que a gente muitas vezes acaba omitindo. A gente precisa da parte legal, mas eu não quero estragar a apresentação do meu pai, mas ele me ensinou isso faz muitos anos, que é a frase do Jung: domine todas as técnicas, conheça todas as leis, mas ao tocar uma alma humana, seja simplesmente uma alma humana. E eu não estou falando de ser bobo, de ser idiota, de fazer tudo. A gente estava conversando, né, Ana? Mas no aeroporto é fazer a sua parte da melhor forma possível, se envolver, dar o seu melhor. Isso faz a diferença. Eu contei já outro dia num podcast, quando eu fui mandar embora um funcionário que ele tinha prometido matar o administrador. E daí, isso é verdade, pessoal. E daí, quando eu cheguei lá, eu chamei ele, fiz a rescisão dele, paguei, e depois acabou. Naquele momento, ainda eu tinha um pouco mais de coragem. Quando a gente não tem filho, a gente tem mais coragem. Eu falei assim, mas eu não lembro nem o nome dele. Eu falei, mas por que o senhor não está me ameaçando? O senhor falou que lembro do nome do antigo administrador. Se o Igor viesse, o senhor mataria o Igor. Por que o senhor está sendo... Ele falou assim, você chegou com respeito, você conversou comigo, você me mostrou os números, era só isso. Ele falou, você quer ver? Eu estou com o revólver aqui. Eu falei, não, o senhor fica tranquilo, está tudo certo, o senhor está satisfeito? Não, eu não queria nada além do que era certo. Eu só queria que ele me respeitasse. Ele é prepotente, ele não sei o quê. Então, assim, é isso, tocar... não, às vezes o bom síndico não é aquele que conhece as leis. O bom síndico é aquele que tem bom senso, que entende a necessidade. Eu não estou falando de ser idiota, eu não estou falando de fazer tudo que o condômino quer, mas às vezes o bom senso supera a técnica. Eu já resolvi problemas entre condomínios onde o direito sequer foi utilizado. Às vezes é um olho no olho, é uma percepção da situação que muitas vezes nos cega em função dos problemas que nos assolam. Então, pessoal, é isso, para que a gente possa trabalhar com essa mitigação de riscos, é um controle rígido no gestor, é um registro para que esse gestor possa atuar dentro da sua seara, trabalhar num seguro de gestão. O seguro nos Estados Unidos, o seguro mundial, o Juan fala sobre isso, é um seguro que parece com o nosso de responsabilidade civil, mas existe um seguro para empresários, para empresas que laboram para grandes sócios de grandes empresas. Então, o caminho é a profissionalização, é a valorização do síndico profissional. A valorização traz responsabilidade, traz outros problemas, mas a gente só vai conseguir prosperar e caminhar quando o nosso condomínio for tratado como uma verdadeira empresa. E é isso que nós buscamos. O nosso Brasil ainda tem uma responsabilidade, ainda tem um condomínio que não tem responsabilidade civil, não tem, o condomínio não é pessoa jurídica de direito, de fato ele já é, mas a gente precisa caminhar.
E essa bandeira, ela deve ser levantada e tem sido levantada por nós e vocês que estão na linha de frente, só juntos que a gente vai conseguir trabalhar e fazer todas essas diferenças. Aqui eu tenho as coisas que eu falei para vocês. Eu vou encerrar em função do tempo, para não me alongar. Mais uma vez agradeço a todos vocês aqui presentes, que essa experiência possa ser rica para todos nós. Teremos aí mais momentos e vou devolver a palavra para o Vitor, agradecer mais uma vez. Bom, depois dessas sábias palavras, essas sábias partilhas do Dr. Rodrigo Carpati, vamos dar sequência à nossa programação. Falamos sobre responsabilidade, governança, e agora iremos falar, na verdade, sobre mediação, que é outro tópico muito importante na vida condominial. A mediação e a arbitragem são instrumentos muito eficazes na resolução de conflitos condominiais, promovendo soluções e práticas mais céleres para a conclusão de conflitos e menos questões mais adversariais. Teremos, para abordar o tema, a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo e integrante do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Também é doutor em Direito pela USP e mestre em Direito comparado pela Cumberland School of Law, nos Estados Unidos da América, a professora de Direito Constitucional, coordenadora e docente na área dos meios alternativos de solução de conflitos na Escola Superior da OAB de São Paulo e também no Instituto de Advogados de São Paulo. Portanto, com essa longa ficha, com esse longo currículo, é o meu prazer inenarrável aqui anunciar a desembargadora Maria Cristina Zucchi. Mais uma vez, uma salva de palmas para a desembargadora. Com a palavra para mais um painel, Maria Cristina Zucchi. Bom dia a todos, todas. Estou muito honrada, muito feliz, porque hoje nós estamos realizando um sonho, pelo que nós ouvimos aqui, o sonho do Dr. Zahin e o sonho do Dr. Rodrigo Carpati. E que honra para nós fazermos parte desse sonho, dessa realização do sonho, porque é uma área que está precisando muito de sonhadores que sejam capazes de propor realizações úteis, necessárias, eu diria que até urgentes, na área condominial. Eu vou cumprimentar a todos os presentes, me permitam, diante da longa apresentação que já houve antes, na pessoa do Dr. Zahin, agradecendo o convite para participar neste congresso maravilhoso e também dizendo, mais uma vez, a minha honra de participar da realização de um sonho necessário para todos nós, na sociedade brasileira e na sociedade argentina. Eu preparei aqui alguns slides e o meu grande desafio é ficar quieta em alguns pontos porque eu preciso escolher o prioritário. O resto vai ter que ficar para depois, o tempo não vai dar para tudo. Mas eu estou trazendo aqui para vocês algumas propostas. Então, por que nós estamos falando de meios alternativos, de outras soluções? O nosso ambiente aqui é solucionar problemas condominiais. E o que temos, o que buscamos para aprimorar os caminhos de solução de problemas condominiais? O que nos levou à necessidade de encontrarmos outras soluções? Primeiro, a globalização trouxe um impacto muito grande na sociedade mundial. E vamos falar aqui da sociedade da América Latina, e em especial, mais ainda, dos hermanos brasileiros e argentinos. Isso tudo influenciou demais as relações, inclusive residenciais e habitacionais. A informática também, a evolução dos direitos sociais, todos conhecemos, desnecessário entrar nos detalhes pelo tempo, a evolução dos direitos e das necessidades do consumidor, a evolução dos direitos trabalhistas e todas as consequências que essas evoluções trouxeram para o âmbito da nossa sociedade como um todo e da nossa sociedade condominial em especial. O litígio também. Nós brasileiros somos litigantes, nós argentinos também o somos. Damos um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada depois para não sair da briga em que entramos. E alimentamos, e acirramos essa briga. E isso faz parte do
do padrão normal de resolver as coisas. Eu sou bom, eu sou bravo, eu imponho. E isso está causando mais violência, mais acirramento de violência na nossa sociedade, na nossa convivência familiar, na nossa convivência com vizinhos, que é onde fica o âmbito da nossa análise nesta manhã. Olha as consequências. Numa apuração de estatística do Conselho Nacional de Justiça, até o último dia 31 de maio de 2025, nós temos em tramitação 79.362.235 processos em tramitação no Poder Judiciário. É claro que isso não redunda em melhor solução. E dessas ações, 15.597.213 protocolados em 2005. Nós estamos terminando o mês de julho ainda. Só neste ano foram ajuizadas 597.597.203 ações. Então, é gritante o grau de litigância a que chegamos. É gritante o grau de impossibilidade de resolvermos pelos padrões que nós temos impostos no nosso sistema jurídico. Isso quer dizer que o acesso à justiça está em perigo? É o que eu coloco aqui e que nós vamos responder durante a nossa apresentação. O que nós estamos, na verdade, é num círculo vicioso. As leis permitem que eu não pague, é só inadimplir. Inadimplemento gera ação judicial. Com a ação judicial, eu abarroto o judiciário. Como o judiciário vai demorar para resolver, porque ele não é máquina, então eu saio ganhando. Deixa eu entrar com a ação. Nós temos casos de condôminos, e eu que sempre fui da área do antigo segundo alçada, Tribunal Segundo Alçada Civil do Tribunal de Justiça, dentre a matéria que nos cabe está a condominial. E eu me lembro que nos propusemos a pôr em dia o acervo, em 2002, o acervo de ações condominiais em tramitação, reconhecendo a urgência do condomínio sobreviver com aqueles dados. Então, pusemos em dia. Tivemos uma vez, numa sustentação oral, um advogado bravo, dizendo, puxa, meu cliente, ele deixava de pagar, mas depois, quando chegava no final da ação, ele pagava. Só que ele investia, e o valor do investimento era muito maior, e ele saía ganhando. Então, esses são padrões que nós vemos apenas como uma faísca de exemplos que nós temos na nossa sociedade, inadmissivelmente. E aqui, o que aconteceu então? Nós começamos a ver a necessidade de gerenciamento das controvérsias, de gerenciamento de litígios, mandar para o judiciário ajuizar uma ação, isso está resolvido, também não está resolvendo. Nós sabemos disso e está havendo cada vez mais uma intensificação, priorizando chances para entabular acordos. O que se busca hoje, mais do que nunca, é a possibilidade de resolver num acordo. E isso é geral. Nessa busca, nesse ambiente, uma pessoa, um americano, Frank Sander, em 1976, foi fazer uma pesquisa na Suécia, sabia do problema nos Estados Unidos também, com relação ao backlog excessivo que eles estavam tendo, ele mandou para o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, então, Warner, mandou a ele uma proposta de estudos, mostrando que o judiciário não haveria de ser o único caminho, que haveria de haver outros caminhos mais rápidos, menos caros, mais sérios e mais apropriados para cada caso. E ele mandou a proposta dos meios alternativos de solução de conflitos, que foi prontamente aceita pelo Warner, como presidente da Suprema Corte, que convidou, então, Sander a apresentar isso na Pound Conference, que foi realizada logo depois. Ele apresentou isso
inauguradamente naquele congresso. Vamos falar só do Brasil um instante. Quais foram as circunstâncias que levaram o Brasil a sair da acomodação tradicional judicial, buscando outros caminhos? Desafogar o acervo gigantesco do Poder Judiciário. Mas, por favor, os meios alternativos não existem para isso. Eles estão sendo aproveitados, muito bem aproveitados, devem ser com gerenciamento do próprio Poder Judiciário, como todos os senhores sabem, porém, a finalidade dos meios alternativos não é desafogar o Judiciário. Segundo, permitir a solução de controvérsias em tempo adequado, ou seja, fazendo acontecer o que está prescrito na nossa Constituição como princípio básico do nosso sistema jurídico brasileiro. Então, com isso, nós estamos analisando o acesso à justiça acabou. O inciso 35 do artigo 5º da Constituição virou letra frívola. Terceiro motivo, permitir o tratamento do conflito a partir de sua especificidade. Senhores, na mediação não existe jurisprudência. E não existe, pegue o pacote e tal, porque ali está a solução. É só aplicar nesse caso. A mediação leva em consideração todos os detalhes e cada detalhe dos casos concretos que ela se propõe a mediar. Então, a especificidade já é uma grande vantagem. Especificidade essa que nem sempre é atingida nos casos do processo. Os senhores sabem que no processo judicial, os advogados romanciam, os advogados criam versões distintas, omitem-se provas, apresentam-se provas que não são condizentes e assim por diante. Quarta questão, permitir a participação mais democrática das partes na solução alcançada. Nada melhor do que chamar a parte para que ela traga aquilo que está doendo, que está machucando, que está revoltando, e que consiga participar do encontro da solução para aquele caso, com compreensão e entendimento da parte contrária, que a mediação permite. Outro motivo, auferir vantagem econômica em relação ao processo judicial. Claro, todos sabemos o tempo, os anos que tem demorado para que um processo, estou falando apenas de cobrança de despesa condominial, quantos anos demora, considerando as possibilidades recursais? A mediação faz isso no instante e de uma forma muito menos pesada economicamente. Permitir o acesso dos mais pobres à justiça diante do crescimento dos movimentos sociais. Muito obrigada. É uma delícia quando eu vou em alguma comunidade, falo comunidade social, alguma entidade de grupal, em que eu tenho a oportunidade de explicar as vantagens que os métodos consensuais apresentam e como o olhinho das pessoas, inclusive mais pobres, brilha quando veem que há uma possibilidade para eles também. Não importa se podem pagar ou não podem pagar. Eles também serão ouvidos, eles também poderão ser chamados a democraticamente participar da solução do seu problema. E reconhecimento dos direitos sociais e globais emergentes. Todos nós sabemos de direitos novos surgindo e pipocando a todo instante em todas as searas da nossa convivência social. Em todos eles, nós temos tido a necessidade de regulamentação. E a lei, os senhores sabem, chega muitos anos depois. Com isso, houve a necessidade, o empenho e a urgência em se institucionalizar a mediação e a conciliação no Brasil. Vamos usar a pirâmide de Kelsen, como disse nosso querido Rodrigo Carpati, e vamos começar pela Constituição. A Constituição menciona os meios consensuais com esses termos? Não. Mas ela diz, no artigo 114, no preâmbulo, ela diz que essa sociedade que está sendo criada, essa afirmação da Assembleia Constituinte de então, deverá resolver os seus problemas
pela solução pacífica dos conflitos. Pouco depois, no artigo 4º, disciplinando a relação entre Estados estrangeiros e Brasil, está no inciso 7º predito que, nas relações internacionais, haverá de haver a solução pacífica dos conflitos. E depois, posteriormente, como lembraremos daqui a pouco novamente, no artigo 114, parágrafos 1º e 2º, está prevista a arbitragem nos acordos coletivos de trabalho. E, então, nós vemos que a Constituição mal fala. Eu só vou fazer uma justificativa. Por que eu estou falando de artigos de lei? Se eu vou falar de mediação, se eu vou falar de informalismo, já respondo também. Segundo ponto que levou e provocou um desenvolvimento enorme dos meios alternativos foi a Resolução 125. Como os senhores lembram, Sanders, ele deu a solução dos meios alternativos para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Desde então, na formatação desse sistema, já houve a vinculação dele ao Poder Judiciário. E aqui no Brasil, também seguindo as tratativas da ONU com a Agenda 2030 prevista, dentre eles está as paz, solução pacífica de todos os problemas. E em resposta às metas estabelecidas, às ODRs estabelecidas nesta Agenda 2030, o nosso Poder Judiciário lançou, então, a Resolução 125. Mas a Resolução 125 disciplina e regulamenta a mediação e a conciliação judiciais, que seriam realizadas com processos que estão para iniciar a tramitação, mas já protocolados junto ao Poder Judiciário. E essa resolução foi um marco notório, porque trouxe também com ela um código de ética, e dentro do Poder Judiciário essa estrutura tem sido desenvolvida de forma firme, constante e unânime. Depois da resolução, veio o Código de Processo Civil, que é a Lei 13.115, que veio no ano de 2015. Que maravilha que o Código fez no Brasil. Ele cria, ou ele confirma, logo no artigo 3º dele, ele confirma que nós temos 3 tipos de jurisdição: a jurisdição judicial, a jurisdição arbitral e a jurisdição mediatária ou mediacional, como prefiram, e conciliatória. Todos estão guindados pelo artigo 3º do Código de Processo Civil, guindados à categoria jurisdicional. O que quer dizer jurisdicional? O poder de falar o direito, iuris dicere, dizer o direito. Então, o Código chegou anunciando que toda vez que nós temos um consenso ou um acordo por intermédio da mediação ou da conciliação, sendo esse acordo homologado pelo Poder Judiciário, ele tem o mesmo valor de uma sentença judicial. Em havendo necessidade de cobrança, o que também se diminui pela espontaneidade e participação democrática das partes, em havendo necessidade de execução, vai-se direto para o processo de execução. E a arbitragem, a mesma coisa, uma definitividade total. E o Código, além disso, ele disciplina a mediação judicial nos seus artigos, como veremos depois. E a lei da mediação também, logo depois. O Código é de março, a lei de mediação é de junho do ano de 2015. E ela veio tornando-se o marco regulatório da mediação no direito brasileiro, disciplinando a mediação extrajudicial, a mediação judicial com detalhes e admitindo a aplicabilidade subsidiária do Código de Processo Civil sempre que necessário. O que eu trouxe aqui, além do conceito de mediação, dos princípios que a regem, que eu sei que todos aqui já conhecem, eu acho importante falar que o mediador no Brasil é equiparado ao servidor público. Isso está expresso
na Lei da Mediação, no artigo 8º, e também no Código de Processo Civil, no capítulo 3º, considerando, então, como mediadores, os mediadores como auxiliares da justiça. Então, em termos de responsabilização, eles têm a responsabilização civil e penal, tal qual estabelecida para os servidores públicos. Qual é o objeto da mediação? Direitos disponíveis e também direitos indisponíveis, mas transacionáveis, como está estipulado no artigo 3º. Nós temos a mediação judicial e essa judicial, que todos sabemos, essa judicial fora do âmbito do judiciário, a judicial já com processos que estão em caminho ou tramitando junto ao Poder Judiciário. O estímulo às práticas compositivas é enorme, como se vê no artigo 139, inciso 5º. Nós fazemos uma distinção entre mediador e conciliador. Isso está estampado também no artigo 165, parágrafo 2º e 3º. O conciliador é aquele que pode fazer uma sugestão, que ele pode interferir, talvez, sugerindo soluções. E o mediador, ele deve ser apenas o facilitador das partes, sem poder ir ao ponto de sugerir. Previsão de remuneração também existe, está previsto no artigo 169, mas ainda em caminho de realização. E na Argentina? O que temos a falar dos meios consensuais na Argentina? Com muito orgulho, eu reconheço que foi o primeiro país latino-americano a reconhecer a mediação. Por favor, entendam, quando eu falo mediação hoje, eu estou falando mediação e conciliação, ambos os métodos consensuais. Reconheceu a mediação como instituto jurídico. Mais de 25 anos de experiência os nossos irmãos possuem no caminho da mediação e da conciliação. Eles prevêem expressamente a possibilidade da mediação no artigo 14, bis, parágrafo 2º, ou a linha 2º da Constituição Argentina. Olha, já tem uma diferença convosco. Colapso do sistema judiciário, tanto aqui como no Brasil, também foram fatores determinantes que pressionaram muito para que os meios alternativos viessem como alívio ajudar na solução dos conflitos. Primeiro tiveram a Resolução 279 de 1991 do Ministério da Justiça. Aqui eu já aponto uma enorme diferença entre a nossa mediação brasileira e a Argentina. A Argentina está vinculada ao Ministério da Justiça, ao Poder Executivo, enquanto que no Brasil está ligada ao Poder Judiciário. Inclusive, as regras existentes dizem com o Ministério da Justiça, mas, na verdade, o traçado todo tem sido feito pelo Poder Judiciário. E com base nessa resolução, que criou uma comissão de 9 componentes para redigir o Plano Nacional de Mediação, deu origem ao Decreto Presidencial 1480 de 92, criando o Plano Nacional Argentino de la Mediación. Depois tiveram a primeira lei de mediação em 1995 e agora tem a lei atual de mediação, número 26.589, que entrou, que é de 2010 também. O que temos, então, falando da mediação hoje no Brasil? Em primeiro lugar, e ponto importantissimamente diferente da nossa mediação no Brasil, é obrigatória. Aqui está estampado logo no artigo 1º da Lei de Mediação e também já estava na lei anterior. É obrigatória. Se alguém na Argentina, quiser ajuizar uma ação judicial pleiteando um direito lesado ou ameaçado de vir a ser lesado, ou seja, acesso à justiça, ele tem que provar primeiro que ele já tentou a via da mediação e da conciliação. Se ele não entrar com uma ata lavrada pelo mediador que presidiu a sessão de mediação, dizendo que não conseguiram acordo, mas que tentaram,
ou que conseguiram acordo juntando o instrumento de acordo, se não fizer isso, ele não consegue ajuizar. A petição é indeferida na Argentina. Então, como item 2, segundo aqui, a petição inicial das ações judiciais da Argentina precisam da ata do mediador, dizendo se conseguiu ou se não conseguiu a conciliação. Isso já está no artigo 2º. Controvérsias não sujeitas à mediação prévia. Muito bem. O artigo 5º, ele elenca algumas controvérsias que não estão sujeitas. Por exemplo, questões de família, questões de consumo e assim por diante. Vamos na conversa. Por que, repito, por que eu insisto em falar nos artigos da lei, tanto para o Brasil quanto para a Argentina? É muito importante lembrar os senhores de que ambos os sistemas jurídicos são do civil law. O que é o civil law? O civil law é aquele sistema jurídico baseado na codificação de regras escritas. Codificação ou elaboração de leis escritas. Então, o civil law, ele exige uma referência aos artigos de lei, para depois dizer, então, é obrigatório. Embora eu esteja falando de métodos informais, o referencial à lei é fundamental para que saibamos se está permitido, se está aceito pelo sistema jurídico brasileiro ou não. Por isso que eu estou falando e continuarei fazendo as referências nesse sentido. Como é a escolha do mediador no direito argentino? O critério também é diferente do nosso. Na nossa lei, nós temos, se o mediador for judicial, ele tem que ter capacidade civil, certificado de graduação em curso superior, há pelo menos 2 anos, e tem que ter o curso de formação em mediação em meios alternativos, enfim. Aqui, se for extrajudicial, ele tem que ter capacidade jurídica, confiança das partes e ser formado num curso de capacitação de mediação e conciliação. Isso está no artigo 9º da nossa lei brasileira. Aqui na Argentina, a escolha do mediador, de acordo com o artigo 11 da lei argentina, ele tem que ser obrigatoriamente requisito sine qua non advogado. Nenhum outro curso. Tem que ser bacharel em direito há pelo menos 3 anos. A lei atual aumentou ainda 1 ano no prazo estabelecido pela lei anterior. Além disso, ele tem que ter o curso de capacitação, conforme exigências da regulamentação, e também tem que cumprir as exigências demais, outras que sejam estabelecidas via Ministério da Justiça. Então, vejam a diferença. O mediador aqui na Argentina, ele tem que ser advogado. Faz todo sentido quando se trata, por exemplo, do campo de mediação condominial. E no Brasil, não. Ele não precisa dessa especialidade. Além disso, confidencialidade é algo também respeitado e expressamente indicado no artigo 8º da Lei de Mediação Argentina. A executoriedade do acordo também é prevista e se espera isso. Se as próprias partes encontraram a solução do seu caso, a reação natural, coerente, é de que elas queiram mostrar que o que elas resolveram estava certo. Então, executam. Então, o grau de inadimplência é infinitamente menor do que aquele que se constata em ações adjudicadas, com decisões adjudicadas. Princípios regentes da mediação são, na verdade, os mesmos apresentados para o direito brasileiro. Confidencialidade, celeridade, menor custo, menor desgaste afetivo e emocional, e assim por diante. E o local da mediação? Também uma diferença grande. Aqui na Argentina, o local é fora das dependências do Poder Judiciário, totalmente fora. Porque estão ligados ao Ministério da Justiça. Então, os conselhos que são criados pelo Ministério para atendimento à população são aqueles estabelecidos
pelo Ministério da Justiça. Depois, se esgotada a mediação e não chegado a um acordo, se as partes quiserem entrar com ação no judiciário, poderão fazê-lo. E aí eu fiz um esqueminha rápido, mostrando, comparando a mediação no Brasil e na Argentina. Quanto ao local, acabamos de falar, são diferentes. No Brasil, pode ser feito nas dependências do Poder Judiciário ou fora, se não está sendo relativo a um processo que esteja no Judiciário. Enquanto que na Argentina, no local em que ocorre a mediação, fora do Poder Judiciário. Requisitos para ser mediador, também acabamos de comentar. Aqui no Brasil, basta ser graduado num curso superior por 2 anos, mais capacidade civil, mais capacidade de formação pela lei, pelos cursos de formação. Aqui na Argentina, os requisitos, ele precisa ter capacidade civil, porém formado em direito há pelo menos 3 anos. Remuneração, o esquema está sendo buscado no Brasil, aqui é estabelecido pelo Ministério da Cultura, sistemas que trazem diferenças também. Realização da sessão de mediação. Esse ponto também é muito importante. Por que eu digo isso? Porque no Brasil, as partes manifestam o seu interesse pela mediação. Livre manifestação de vontade. E pode ser pedida e realizada em qualquer momento da demanda, se ela existir, ou quando as partes o queiram. Em qualquer momento. Não há uma limitação no tempo. E também o réu, ele se manifesta, se tem uma ação movida contra ele, no prazo de contestação, ele pode se manifestar a favor ou contra a realização. A qualquer instante, isso também pode ser modificado. As partes podem até decidir a não mais participar da mediação e encerrá-la. Na Argentina, não. Na Argentina, pelo artigo 1º, justamente, deve haver uma sessão de mediação prévia antes, mas o juiz só pode prever ou provocar uma ação não durante o procedimento. Durante o procedimento, a lei argentina permite uma única designação de audiência, se as partes assim quiserem. E nada mais. É diferente, portanto. Princípios norteadores são basicamente iguais. Modos de encerramento da mediação. Também temos um pouquinho de diferença aqui. No Brasil, se há acordo, esse acordo é levado para a homologação do juiz. Sendo levado para a homologação do juiz, torna-se título executivo judicial. Se não der acordo, lavra-se uma ata de termos de encerramento da sessão infrutíferamente, como nós costumamos dizer, sem ter conseguido o acordo. E as partes também, se elas não comparecem à audiência de conciliação e mediação, isso sem justificativa, isso é considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Isso está no artigo 334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil. E, com isso, há o apenamento por uma multa que vai até 2% do valor da causa. Aqui na Argentina, como termina a mediação? Ela termina, se há acordo, não é necessária a homologação. Acá, não precisa da homologação. A própria lei e a própria prática já reconhecem no acordo lavrado pelas partes a executividade e o caráter jurisdicional do ato. Então, não precisa do acordo, e se alguma das partes inadimplir esse acordo, processa-se a execução em seguida, como está no artigo 26 e também no artigo 30 e também no artigo 500, inciso 4º, do Código de Processo Civil e Comercial, atualmente em vigor. E se não tiver acordo, aqui na Argentina, é lavrada uma ata com o resultado da sessão.
e as partes não vão poder iniciar uma ação judicial com aquele mesmo conflito. A lei de mediação também, no artigo 28 da lei argentina, diz que o não comparecimento das partes dá origem a uma aplicação de multa. É um pouco menos grave do que no Brasil. Essas diferenças, e mais um detalhe, na escolha do mediador, que nós já vimos, um detalhe importante, nós fazemos a diferença no Código de Processo Civil, no artigo 165, parágrafo 2º e 3º, entre mediador e conciliador. Na Argentina, não há essa diferenciação. Arbitragem. No Brasil, vamos mais rápido um pouquinho. Também está na Constituição, onde já falamos anteriormente, e temos o marco regulatório da arbitragem, que é a Lei 9.307, de 1992 e 6, com as alterações trazidas pela Lei 13.129, em 2015. Nós temos também, acreditem, no Código Civil, alguns artigos que falam da arbitragem. No Código de Processo Civil, todo o desenvolvimento da parte procedimental do procedimento arbitral, e já temos arbitragem muito mais intensamente referida no anteprojeto de Código Civil, que está em tramitação de uma forma bem acalorada, e nós temos principalmente a inclusão em citações como o juiz pode, eles estão acrescentando o juiz e o árbitro podem. Então, numa confirmação de que o árbitro e juiz têm a mesma função, o mesmo cargo, são juízes de fato e de direito. Tópicos principais sobre como é a conciliação no Brasil. A arbitragem, desculpe, no Brasil. Ela é feita por câmaras, em geral, é uma jurisdição totalmente privada, como os senhores sabem, e pode haver um árbitro decidindo ou um colegiado de até 3 árbitros decidindo. Muito bem. No que se difere a arbitragem dos meios consensuais? A arbitragem é heterocompositiva. Ela consiste na adjudicação de uma sentença, dizendo que uma parte está certa e que a outra está errada. É um método heterocompositivo. Então, os senhores perguntariam, que vantagem existe de recorrermos, então, à arbitragem? Várias. Nós temos, por exemplo, o árbitro, na arbitragem, ele é escolhido pelas partes. No Poder Judiciário, ele não é. É aquele juiz para o qual foi distribuída a ação. A menos que eu tenha motivos de suspeição e impedimentos, também expressamente previstos na legislação, eu não posso não aceitar o juiz judicial. Mas o juiz arbitral eu posso. E, lógico, a legislação dá alternativas na hipótese das partes não chegarem a um acordo quanto à escolha do árbitro, pode acabar até sendo decidido pelo juiz e assim por diante. Então, a decisão na arbitragem é adjudicada. A sentença dada é um título executivo judicial. E isso está preconizado de forma firme também no artigo 3º do Código de Processo Civil. Maior celeridade, porque a arbitragem ela tem que ter um prazo previsto para acabar. Geralmente, a lei dá 6 meses, mas as partes têm, dependendo da complexidade do caso, têm a possibilidade de pedir uma prorrogação justificadamente. Então, tudo isso dá uma flexibilidade ao procedimento que o judicial não tem. Prazo para terminar tem também instância única. As decisões arbitrais são irrecorríveis. Só podem ser recorridas em casos extremos estabelecidos expressamente na lei. Do contrário, não podem. E isso faz com que a celeridade se garanta muito mais do que no processo judicial. É um procedimento flexível e pragmático. Por quê? Porque o árbitro vai estudar aquele caso. E, geralmente, o árbitro escolhido é uma pessoa técnica naquela matéria que está sendo discutida. Então, às vezes, o know-how do árbitro
permite que se dispense a realização de uma perícia, porque ele já sabe o que acontece tecnicamente, tem condições de resolver. Tende também a haver o cumprimento espontâneo das decisões, confidencialidade mantida. Eu tive um processo em que as partes entraram no judiciário para pedir que fosse quebrada a confidencialidade de um processo arbitral, que eles precisavam usar aquilo numa reunião de societária. E nós não liberamos no Poder Judiciário, respeitando a confidencialidade. O custo-benefício também é menor e a instância única com a irrecorribilidade. Na Argentina, o que temos de diferente com relação aos MASPs? Está na Constituição Nacional que é possível, garantido a los gremios sindicatos, recurrir a la conciliación y al arbitraje. Está expresso na Constituição. E no artigo 14, todos os direitos, os habitantes da nação, gozam dos seguintes direitos, citam vários, entre eles o direito de peticionar às autoridades. E entrar com o processo arbitral considera-se como uma forma de peticionar às autoridades. Além disso, o Código Civil Comercial da Nação Argentina trabalha o conceito de arbitragem, não só no artigo 1647, como também no capítulo 29 inteiro, tratando de 1649 ao 1655. Essa regulamentação, porém, na Argentina, é uma regulamentação da arbitragem doméstica, realizada por pessoas habitantes aqui que tenham interesses envolvidos aqui em Argentina. É no Código de Processo Civil e Comercial que encontramos a parte procedimental, que está no 736, 773, e, finalmente, a Argentina conseguiu a Lei 27.449, em 2018, disciplinando, porém, apenas a arbitragem comercial internacional. Então, a Argentina ainda, como foi dito no painel anterior, muito bem referido, aliás, ela ainda tem essa duplicidade de regulamentação. É o Código Civil e Comercial que regulamenta a arbitragem doméstica aqui na Argentina. Um ponto importante é a natureza estabelecida, a natureza jurídica dada, reconhecida pela arbitragem. Aqui na Argentina, ela é contratual. Isso está dito expressamente no artigo 1649. Poderão contratar contrato de arbitragem, poderão se relacionar em contrato de arbitragem o tempo todo, dizendo expressamente do caráter contratual em que colocaram a arbitragem. Matérias excluídas da arbitragem, mais ou menos como na mediação, referente à capacidade civil das pessoas, família, consumidores, contratos de adesão, contratos trabalhistas, controvérsias em que o Estado seja parte, de alguma forma. E temos também, junto dos árbitros, uma categoria especial, que é dos amigáveis componedores. E pelo que eu entendi de toda a legislação, os árbitros estão habilitados a tratar e decidir os casos quando o critério for o de arbitragem por direito. Aquela arbitragem que vai ser dada, decidida, com base nas leis, com base nos artigos legais que vão fundamentá-la. Existe também, como no Brasil, a arbitragem por equidade, que é aquela que examina o caso e vê o que é melhor resolver de acordo com as circunstâncias daquele caso. Então, aqui na Argentina, está previsto que os amigáveis componedores é que farão a arbitragem por equidade. Isso tudo está anotado e está estabelecido no artigo 769 do Código de Processo. As vantagens são as mesmas que já falamos, e os requisitos para ser árbitro estão estabelecidos no artigo 1650. Vejam só, capacidade civil e confiança das partes. Não existe curso de capacitação. Eu trago aqui um pensamento do grande mestre nosso, Pontes de Miranda, que há anos, há milênios atrás,
disse: o direito do proprietário do imóvel é limitado pelo direito do proprietário do imóvel vizinho. Ao sistema jurídico compete determinar o que cada um pode fazer e o que pode impedir. Isto é, o núcleo positivo e o núcleo negativo do direito de propriedade. A técnica legislativa, a esse respeito, representa a elaboração de alguns séculos, na qual muito se deve aos costumes. Estamos entrando no condomínio edilício rapidamente. Não vou falar das características, mas dos fatos geradores do conflito edilício. Isso sim. Por que conflito edilício é gerador de tantos conflitos, de tantos problemas? E apontados estão direitos não conquistados, mudanças externas, ansiedade, necessidade de status. Nós temos aqui uma gama, a obtenção do consenso e do quórum estabelecido na lei para as decisões nas assembleias e assim por diante. Conflitos condominiais de garagem, de discussão, causado por animais. A animosidade está toda favorecida. Na Argentina, propriedade horizontal, como já foi falado aqui, o consórcio é pessoa jurídica e o administrador do consórcio, que nós chamamos de síndico no Brasil, ele tem formação profissional. Como eu vi num vídeo do advogado Dr. Juan, ele tem formação profissional e precisa tê-lo, porque, na verdade, como estamos mostrando de uma forma repetida desde o início, a administração, o problema condominial, a convivência condominial requer uma gestão específica. E isso nem sempre está existindo. Conflitos condominiais também podem ser gerados pela falta de dinheiro, pelo não conseguir o diálogo. Então, o que eu trago de sugestão? Que os meios consensuais sejam utilizados, sim, como forma preventiva e como forma resolutiva dos conflitos. A preventiva se alcança principalmente através da inserção da mediação e da conciliação na gestão condominial. O condomínio requer uma gestão específica e multidisciplinar. É a parte contábil, é a parte das finanças, é a parte dos salários dos empregados, é a parte da convivência e também a regra constitucional, entre aspas, como já foi dito aqui de manhã, da convenção condominial, que precisa ser obedecida. Tudo isso requer um gestor capacitado, específico para o caso. Os parâmetros utilizados são sossego, insalubridade, periculosidade. Nós temos a mediação privada e a mediação judicial e a arbitragem, todos eles sendo disponibilizados para o condomínio. Em últimas palavras, o condomínio requer uma governança corporativa, sistema de compliance, em que se estabeleçam as regras éticas, inclusive, de atuação. Discute-se muito. Hoje, tem condomínios que permitem animais, vou falar um exemplo simplesinho, e outros não. Mas há casos em que estão conseguindo, pelo judiciário, quebrar a regra da proibição de animais por razões psicológicas, por razões terapêuticas e assim por diante. Eu soube também que aqui na Argentina agora tem o animal considerado como instrumento terapêutico, companhia terapêutica, e nesse caso o judiciário até está conseguindo alterar. Enfim, não posso falar mais, gostaria e teria muito a falar ainda, mas eu vou citar duas citações importantes. O acesso à justiça existe sim, ele foi ampliado do judicial também para os consensuais e para a arbitragem, significando o livre exercício de direitos por meio de canais institucionais que propiciam a melhor prática própria de um sistema jurídico. E Platão, que dizia, desde o seu tempo, o tribunal escolhido
e criado de comum acordo pelas próprias partes é o mais legítimo dos tribunais. E quando escolhemos mediação e conciliação, estamos escolhendo um tipo de tribunal que vai decidir com a participação democrática e total das partes nesse caminho. Então, eu acho que o condomínio precisa estabelecer uma amplitude na busca de solução dos seus problemas e, principalmente, preventivamente. Vários dos meus alunos hoje são mediadores condominiais, com muito sucesso, se prestam, inclusive, a frequentar o condomínio toda vez que aparece um caso, antes que ele seja judicializado. Para que judicializar? Tenta-se resolver internamente com um custo menor ainda. E um lembrete, sem dispensar o advogado. O advogado continua sendo preservado na sua função de consultoria e assessoria jurídica. Isso só o advogado pode fazer. O conciliador que esteja atuando como mediador ou conciliador, ele atua como facilitador das partes. E ele precisa do advogado ao lado da parte, dando toda a orientação jurídica de que ela possa precisar. Então, nem o comprometimento do papel do advogado os meios sensuais provocam. Desculpem a superficialidade, mas é o que eu podia fazer e passei meu tempo. Muito obrigada. Excelente palestra, meu muito obrigado. Obrigado em nome da organização a desembargadora Maria Zucchi, que compartilhou um pouco do seu conhecimento. A palavra do doutor Miguel Zain, especialmente. Vai ter mais palestra. Agora, doutor Márcio Spink, por favor. Gostaria de convidar, como presidente da ANACOM, para fazer a entrega para a doutora Ruth e esse certificado de palestrante também. E convite aí para falar em nome da advocacia condominialista do Brasil para ela. Por favor, nos represente muito bem. Vou tentar, gente, não como o doutor Miguel Zain, mas vou tentar. Bom dia a todos. É um grande prazer estar. Bom dia ainda? Já é boa tarde. Já é tarde. Mas aqui a gente não almoçou ainda aquela historinha, não almocei, então bom dia, né? É um grande prazer estar aqui com vocês nesse evento, brilhantemente aí, engendrado pelo doutor Rodrigo e também doutor Miguel Zain, e com esses inúmeros amigos aqui presentes também, né? Primeiro, a doutora Zucchi é uma querida nossa, de todos nós, né? Esteve já em muitos eventos nossos, né, doutora Zucchi, e sempre nos abrilhanta com essas palestras que são muito, mas muito mesmo profícuas, principalmente como alternativa para a nossa difícil e árdua tarefa de advogar, né, com esses inúmeros processos. Bom, então aqui vai primeiro um certificado da Grado Master Universo Condomínio UCIS. Muito obrigado por ter aceito esse convite. E ele lá é o fotógrafo oficial do nosso evento. E Luísio. E aqui nós estaremos apenas ratificando o nosso convite feito em Ribeirão Preto no último junho, né? Estávamos num brilhante café delicioso com a doutora Luciana, inclusive diretora acadêmica da ANACOM também. E nós queremos aqui, então, ratificar e... Deixa eu ver onde é que abre essa caixinha. O nosso certificado de membro benemérito da ANACOM. Fizemos um convite, ela aceitou previamente, obviamente, não pegamos ela de surpresa aqui. Porque senão aqui ela ia ficar difícil, não vou aceitar, não, né? Não ia fazer isso. Então ela ficou também muito honrada, e aqui depois um mimo da ANACOM também, para a doutora Zucchi. Pode, pessoal.
É um porta-passaporte para ela nas viagens dela. Muito obrigado. A honra é toda nossa.